Salve, salve diretoria, torcida vascaína, um grande abraço. Nessa terça-feira, exatamente do dia 5 de agosto de 2025. O que a gente não esperava aconteceu. O Vasco está na zona do rebaixamento. Com 15 pontos em 17º colocado, com a vitória do Santos ontem, no encerramento da rodada por 3-1 para cima do Juventude, o Vasco entrou na zona. E o que é mais agravante é que já com 3 pontos de diferença, a sorte do Vasco é que o Vasco tem 3 vitórias, tem 4 vitórias e o Vitória tem 3. Simplesmente se o Vasco vencer o Atlético Mineiro, ele já ultrapassa o Vitória. Mas o problema não é esse. Às vezes a gente coloca assim, pô, será que realmente o Vasco vai ser rebaixado? Será que realmente isso vai acontecer? Quando você olha para o campo e você vê exatamente o que a gente coloca aqui, que o Vasco muito próximo de ser mais uma vez rebaixado para a Série B. O campo está dizendo isso. E a gente consegue perceber que o campo não passa uma diferença para a gente, torcedor, de algo que possa melhorar, que possa evoluir. Enquanto isso, a diretoria não deve contratar ninguém, porque por conta da recuperação judicial, o Vasco não pode fazer grandes loucuras. Porque como que o Vasco vai fazer grandes loucuras nas contratações se ele tem que ser aprovado, se ele tem que provar para a justiça que ele mensalmente ele está fechando no azul para ele conseguir honrar com os credores que possam fazer esse acordo para que o Vasco pague nos próximos 20 anos. Então não vai ter muitas contratações, talvez jogadores em fim de contrato, mas é aquilo. Jogadores em fim de contrato a gente já sabe muito bem. São jogadores fracos, porque se fossem bons, estariam empregados em qualquer clube. Então vamos hipoteticamente aqui, a gente não vai enganar ninguém, não vai iludir ninguém, não deve vir ninguém. Até mesmo essa situação aí do colombiano Andrés Gomes, isso pode atrapalhar muito a recuperação judicial. Porque vamos dizer hipoteticamente que o Vasco terá que pagar uma opção de compra de 7 milhões de euros. A justiça fala, opa, o clube hoje, que é uma empresa, que é uma SAF, entrou com um pedido de recuperação judicial para honrar os seus compromissos dessa dívida a longo prazo, mas ao mesmo tempo está fazendo uma maluquice, que é pagar mais de 35 milhões num atacante agora. O que a justiça vai ver por esse lado? Agora, vamos falar de campo e bola. Tá nítido e claro que Fernando Diniz não tem mais clima de estar no Vasco. E estamos no mês de agosto. Não acabou nem o Campeonato Brasileiro. O Vasco já trocou de técnico. O Carille, que começou a temporada, já não está mais. E está inclusive no Vitória. Equipe que está acima do Vasco. Para vocês verem, torcedor vascaíno, que realmente a culpa nunca foi do Carille. A culpa é de outras circunstâncias. De talvez ter uma diretoria que dá pitacos, uma diretoria que não sabe fazer futebol, por mais que tenha 2 ex-jogadores lá, mas não sabem administrar um clube de forma profissional, delegam funções para pessoas que não têm capacidade. E ao mesmo tempo, o pouco dinheiro que teve no fluxo de caixa do Vasco, gastou muito mal. Com vindas de Lloyd, com vindas de Garré. Para quê? Contratar um atacante angolano que tinha números piores do que o Serginho, que era um jogador que a torcida estava querendo que se livrasse no início do ano. Vocês se lembram do Serginho? O meio atacante que fez aquele gol da salvação de 2023 contra o Bragantino. Talvez se não fosse ele, o Vasco estaria na segunda divisão até hoje. Ele mesmo.
o Lloyd, tinha números piores do que esse atacante Serginho. E não sou eu que estou falando, basta você pesquisar. Isso aí teve pesquisa, inclusive até Garone falou sobre isso. Se você não quiser acreditar na minha pessoa. Mas muitas das coisas que eu falava em live, e muitas das vezes que eu cansei de ficar fazendo live, falando, demonstrando que jogadores isso e aquilo, a gente recebia críticas de haters, de ouvindo de outros canais, de outras pessoas mandando, vindo para cá, falando não, você é contra o Vasco, você não torce pro Vasco, simplesmente porque eu falei que o Lloyd era um jogador comum, era um bagre. Como o tempo é o melhor remédio para isso tudo. Tá aí a prova aí, ó. E esses mesmos haters não voltaram para o canal para falar, não, Bruno, você estava certo através do seu estudo, através das estatísticas que você colocou. Mas para criticar, existem muitos. Para elogiar, você coloca na ponta do dedo exatamente o que fazem. Mas enfim, eu não criei canal para receber elogio, eu criei canal para receber críticas mesmo. Até porque as críticas, o hype é muito maior. Enfim, você vê aí que na próxima rodada o Vasco tem um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro joga na quarta contra o Flamengo na Copa do Brasil. E o Vasco joga na quinta com o CSA. O Vasco já vai ter uma diferença de um dia a menos para se recuperar contra o Atlético. E a gente sabe muito bem quem foi a nossa pedra no sapato no ano passado. O Vasco tinha totais condições de se classificar e de ir para a final da Copa do Brasil. Se ia ganhar ou não, não sei, acho que não. Mas teria chance de voltar novamente para uma final de uma competição importante. Iria te trazer muito dinheiro, como trouxe até chegar na semifinal. Só que por erros individuais e pela uma não janela de correção da própria diretoria, o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro. E eu tenho que dizer que com o elenco que o Atlético Mineiro tem hoje, dificilmente o Vasco vai vencer em São Januário. Só se realmente der um piriri no Hulk, se o Rony todos os chutes chutar a bola lá na feira de São Cristóvão, o Júnior Santos achar que o campo de São Januário é aquela pista de atletismo do Engenhão, o Dudu ficar VNTC para presidente do Palmeiras, e aí sim, e o goleiro falhar, o Lianco, que estava no radar do Vasco há muito tempo, mas preferiam trazer o Maurício Lemos, que é um zagueiraço, que está no Atlético Mineiro, o cara der 3 pichotadas e foi expulso, aí sim possa ser que o Vasco vença. E mesmo assim, ainda vai ter que fazer muito esforço. Sabe por quê, torcedor do Vasco? Não é porque eu sou pessimista ou porque eu critico demais. É só vocês assistirem o campo. O campo fala muito o que boa parte do torcedor não quer ver ou ouvir. O time do Vasco hoje, ele tem uma limitação muito técnica de não fazer gol. E hoje, para o Vasco se livrar do rebaixamento, o Vasco precisa fazer gol. O Vasco precisa vencer, nem que seja de 0-0, mas que vença. Porque, sinceramente, muitos torcedores, vamos dizer 80% da torcida, está pouco preocupada com isso. Mas eu estou. Imagine se o Vasco caia para a segunda divisão. Como é que o Vasco vai arcar com esses credores da recuperação judicial? Como é que o Vasco vai conseguir, no mínimo, pensar em montar um time sabendo que as limitações financeiras vão cair drasticamente? Você vê aí o Atlético Paranaense que caiu ano passado. Ele está em 11º ou 12º na Série B. O Atlético Paranaense não vai subir. Vai ficar mais um ano como o Vasco ficou de 2021 e 2022. Então, torcedor,
Está no seu papel. O seu papel como torcedor é criticar quem está lá dentro. E não ficar passando pano falando que o Pedrinho veio para salvar o Vasco. Ele pode afundar o Vasco, é diferente. Porque se o Vasco for rebaixado para a Série B, as receitas caem e o Vasco não terá condições de honrar os seus compromissos com a recuperação judicial. E sabe o que pode acontecer? Uma coisa que o torcedor do Vasco tanto glorifica, tanto enche a boca para falar que temos estádio, pode acontecer de não ter mais São Januário. Porque é a mesma coisa. Quando você é, um exemplo, quando você é dono de uma empresa e você tem mais déficit negativo do que lucro, e você vê a cada dia que passa piorando, você tem uma situação, a recuperação judicial. A partir do momento que você faz essa recuperação judicial, você tem que honrar bonitinho os seus compromissos e ter uma receita um pouco acima do que você vai pagar mensalmente ou de 6 em 6 meses ou anualmente. Sabe por quê? Porque senão tu pode quebrar, tu pode acabar, tu pode ir à falência. E o Vasco pode acontecer a mesma coisa. E o torcedor que a gente vê aí, eu não vejo o torcedor se preocupando muito com isso. Aí eu te pergunto, para os canais que cobrem o Vasco, alguns fazem um trabalho bom, a maioria não fazem, mas aí é de cada um. Se o Vasco quebrar, o que será desses canais? Eles já pararam para pensar que o ganha-pão deles pode quebrar se o Vasco for para a Série B? E eles simplesmente não fazem nada. Não criticam, a maioria deles. Não batem na ferida, não realmente falam a verdade sobre o torcedor. Que muitos torcedores não sabem disso. Porque às vezes não quer se informar ou às vezes não se interessa. Mas o nosso papel é isso. Então está na mão do torcedor do Vasco. Enquanto o torcedor do Vasco não vê o seu realmente poder nas mãos e tirar o Vasco dessa lama, o Vasco estará que nem areia movediça, tentando se livrar dessa areia movediça e não vai conseguir, infelizmente. Está na sua mão, torcedor, de realmente tirar o Vasco dessa lama, arregaçar as mangas e realmente cobrar quem deveria ser cobrado. Se não tem capacidade, impeachment, pede para sair. Faça uma revolução, invadam São Januário, façam de forma protesto organizado, nada de violência. Eu não estou incentivando violência nenhuma, mas que invada São Januário e que cobre como a torcida do Corinthians fez de invadir o Parque São Jorge. Falando aqui, quem manda aqui no clube é a torcida. E a torcida é o maior grande patrimônio de um clube. Então, torcedor do Vasco, está nas suas mãos. Depois não venha chorar se realmente o Vasco for para a Série B, porque o reflexo dentro de campo é isso. E o Vasco quebrar, ir à falência por conta de ir para a Série B. Esse é o nosso vídeo, falando um pouquinho aí sobre a questão aí da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. E assim, sinceramente, acho que o Vasco deveria focar em muito no Brasileiro e deixar um pouco a Copa do Brasil de lado, porque que adianta chegar nas quartas, chegar na semifinal da Copa do Brasil se vai ser rebaixado para a Série B? Não vai adiantar absolutamente nada. Um grande abraço para todos. Quem assistiu o vídeo até o fim, deixa aquele joinha, assiste, se inscreve, ativa o sino de notificações, deixa o seu comentário, a sua opinião. Pode ser uma opinião me criticando, falando que eu não sou vascaíno, não importa. Eu quero ouvir a sua opinião. Mas saiba de uma coisa, eu estou fazendo o meu papel como torcedor aqui desde quando o Giro Vascaíno foi criado. Sempre não tenho medo de ninguém, sempre coloco o dedo na ferida. Eu estou fazendo a minha parte.
Se lá na frente acontecer alguma coisa com o clube, eu tô com a minha consciência muito tranquila que eu fiz o meu papel. E aí eu pergunto, você tem a sua consciência tranquila? Se o Vasco cair, se o Vasco quebrar, se o Vasco não existir, você fez alguma coisa pelo clube? É a tua consciência que vai pesar, não vai ser a minha. Um grande abraço para todos, estamos juntos, um ótimo dia para todos vocês.